Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você que chegou aqui agora, primeira coisa que você tem que fazer, já se inscreve aí no meu canal, já curte esse vídeo, deixa um comentário para não nos perder de vista. Você sabe que o Ponto de Ironia é gravado em um dos modernos estúdios do Grupo Salada. Grupo Salada é esta produtora aqui que não para de crescer. Já estamos com 3 estúdios e se você quiser tirar o seu projeto do papel, não fica pensando muito não, né? Não fica nem imaginando, pra onde eu vou, o que eu faço. Vem direto pro Grupo Salada. Traga a sua ideia, traga o seu projeto, deixa na mão deles que você vai ver o negócio acontecer, assim como aconteceu com o meu Ponto de Ironia. Tirei o Ponto de Ironia do papel, trazendo aqui pro pessoal do Grupo Salada. Faço o mesmo, não fica sonhando não, tá na hora de realizar. Aqui no Ponto de Ironia, toda semana eu tenho um personagem incrível. E o dessa semana, assim, digamos que hoje eu passo de fase, não é? Hoje é como chegar no chefe, passou do chefe que inicia uma nova fase, porque eu estou aqui com um grande ator, eu estou muito feliz de receber esse cara que já é meu amigo, a gente já viramos amigos de infância, não é? Carmo Dalla Vecchia tá aqui comigo, muito obrigado, Carmo. Obrigado pelo seu convite, obrigado por essa abertura tão bonita, tão elogiosa, tão simpática. Muito obrigado. Nossa, eu fiquei ensaiando em casa, em frente ao espelho. Falei, não posso errar, meu Deus, não posso errar. Você acertou meu nome, todo mundo erra. Todo mundo fala Carmo Dalla Vecchia, não é? Menina, na peça que eu tô fazendo, ela começa assim, dizendo Carmo Dalla Vecchia, mais conhecido como Carmo Dalla Vecchia. Mas tá tudo certo, tudo bem. Tá certo. Carmo, tem algo... A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, tem algo que você já não aguenta mais falar, que toda entrevista que você vai, falam da mesma coisa, você... Gente, já tem coisa de monte aí, a minha resposta é a mesma. Tem alguma coisa? Tem a tradicional que sempre pergunta pros atores. O que você prefere, televisão, cinema ou teatro? Não vou fazer essa pode deixar. Essa pergunta sempre faz, é o cúmulo da falta de criatividade ou de estudar minimamente a vida do ator que tá fazendo a entrevista. Exatamente. O ator prefere o quê? O trabalho em que ele está atualmente, não é isso? O ator prefere personagem bom, o ator prefere ensaiar, o ator prefere fazer sei lá o quê, desde que seja bom, desde que a gente tenha oportunidade de investigar a nossa alma, investigar como conseguir tocar o coração dos outros, investigar a verdade. Mas sempre tem essa pergunta, e ela é tão feita assim que eu fico até constrangido, porque as pessoas não têm vergonha de fazê-la novamente, novamente. A pessoa que faz essa pergunta, normalmente, ela se veste de uma aura assim, como se ela tivesse sendo a primeira pergunta aquilo, né? Descobrir o que você acha. Nossa, olha, e tantos atores já falaram tanto sobre esse assunto, sobre as diferenças, sobre a questão da verdade ao mesmo tempo no trabalho, que eu fico dizendo, nossa, que falta de criatividade. Você falou do teu nome, que as pessoas confundem o teu nome, mas tem algo que acontece também com atores, e todos eles, tá? Que é ser confundido com outro ator. Tem. Que a pessoa chega pra você, te reconhece e manda você... Você normalmente é confundido com quem? Tem alguém? Eu tenho 2. Eu tenho o Eduardo Moscovitz e o Dan Stulbach. As pessoas olham muito pra mim e dizem assim, você é o cara do taco de beisebol, da raquete de tênis, né? Eu digo, não, esse é o Dan Stulbach. O Eduardo Moscovitz... Eu falei com uma pessoa, falei, vou falar com o Carmo Dalla Vecchia. Ele falou, nossa, adorei o Petrúquio. Falei, então, eu vou falar pra ele transmitir o recado. Não é? Tem sempre, as pessoas às vezes fazem um erro que é engraçado assim, mas não sei. Às vezes as pessoas confundem, tem pessoas que a gente confunde, né? Tem pessoas que têm energia, às vezes, parecida, e aí você olha e diz assim, essa pessoa poderia ser a mesma que essa pessoa. Não tem? Eu acho que o Eduardo Moscovitz, principalmente, por vocês serem de uma mesma geração, por vocês terem o mesmo tipo, eu acho que personagens que o Eduardo fez, você vestiria talvez perfeitamente. Temos a mesma idade, o mesmo tipo. Talvez, Tem pessoas que a gente encontra assim que tem a mesma... Você poderia fazer mas deve ser isso. Mas tá tudo bem também. Uma vez eu me lembro que teve outro ator que me confundiram bastante, eu fiquei careca por causa dele, porque eu fui fazer um personagem que o diretor cismou que eu queria meu cabelo curto e espetado. Aí eu fui num salão para fazer o alisamento e a mulher olhava e dizia, nossa, você é igual o Marcelo Antoni.
Quanto Aí eu disse, bonito. legal. Aí ela foi deixando o produto no meu cabelo. Nossa, os seus olhos são iguais aos olhos do Marcelo Antoni. E ela foi deixando o produto no meu cabelo. Ela foi deixando o produto no meu cabelo. E eu era muito... Nossa, você é muito parecido com o Marcelo Antoni. Eu sei que quando ela tirou o produto do meu cabelo e eu toquei no meu couro cabeludo, eu senti como se minha barba estivesse nascendo, assim. 40% do cabelo tinha ido embora pelo tempo que eu acho que ela ficou olhando pro meu rosto e dizendo, nossa, você é igual o Marcelo Antoni. Aí eu encontrei o Marcelo Antoni uma vez, eu disse, Marcelo, eu fiquei careca um dia por sua causa. Porque a mulher era tão aficionada em você, ela te amava tanto que ela ficava olhando pra minha cara e dizia, nossa, igual o Marcelo Antoni. E assim meu cabelo foi embora. Ô, cara, mas a gente vai fazer uma brincadeira aqui no meu programa, que é o seguinte: nós vamos conduzir esse programa comentando algumas notícias que saíram de você na mídia. E você é uma figura muito midiática. As pessoas gostam de falar coisas ao gostam, respeito, né? falam. Então, por você ser uma pessoa muito midiática, eu tive até que fazer um apanhado de notícias e selecionar algumas pra gente comentar. Então, vamos ver o nosso quadro Ironews com Carmo Dalla Vecchia. E aí, amo essa foto. Eu gosto também. Amo essa camisa. Eu amo suas camisetas. Obrigado, também. obrigado. Tá sempre com uma frase diferente, obrigado. não é? Essa aí foi inventada por esse moço que tá sentado ali, pro seu Fábio. Eu só quero que todo mundo se divirta. Ele é meu sócio na loja de camiseta. Você tem uma loja de camiseta? Eu tenho, chamada Carne Fresca. Até o nome é bom. Até o nome é bom. Não é bom? Carne Fresca, já fala tudo, né? E aí essa brincadeira. Eu faço as camisetas que eu gostaria de usar. Porque tinha muitas camisetas que eu olhava e dizia, seria uma boa ideia fazer assim, o assado. Eu comecei a fazer minhas próprias camisetas. Excelente. Hoje eu tenho uma loja disso. Excelente. Essa frase, eu imagino ela falando com aquela entonação do... eu só quero que a pessoa se divirta, né? E às vezes eu só quero que todo mundo se divirta e para de encher meu saco. Exato. Faz o que você quiser, que eu faço o que eu quiser e tá tudo certo. Gente feliz não enche o saco. Gente que goza não enche o saco, né? Vai lá fazer o que você quer. Então, vamos lá. Primeira notícia sobre o Carmo. O que é? Mãe de viado. Carmo Dalla Vecchia mostra a mãe usando camiseta afrontosa. Essa camiseta é da tua camiseta? Da minha loja. Da sua loja também? Afrontosa é muito louco, né? As pessoas dizerem que você ser quem você está afrontando alguém. Ou seja, a própria manchete já é preconceituosa e homofóbica, né? Eu estou afrontando pessoas no mundo por ser quem eu sou. Simplesmente por isso. A gente vê, e geralmente os leads das matérias, às vezes eles são escrotíssimos, né? Eles não falam da verdade, aí você vai ler a matéria não tem nada a ver com o lead da matéria que colocaram lá em cima. O lead é só um caça-like, né? Só um caso pra você clicar em cima. Mas às vezes ele depõe contra a matéria, né? Eu acho tão feio quem faz isso. Atualmente, dependendo do veículo que eu vou dar entrevista, eu pergunto sempre pro jornalista, quem faz o lead da matéria? É você? Porque a pessoa, quando vai te entrevistar, ela geralmente é gentil, respeitosa, amiga, friendly, ela é legal. Mas aí não adianta se tem o editor-chefe que vai lá e faz o que quiser com o lead da matéria. Então eu já pergunto, quem faz o lead dessa matéria? É você? Porque se não for você, vai ficar complicado. Não, eu respondo pela minha entrevista. Então tá ótimo, vai lá. Aqui sou eu, tá? Sou eu que faço a thumb, fica tranquilo, sabe? E aí a camiseta afrontosa diz o quê? Uma senhorinha simpática... Mãe de viado. E ela é mãe de viado. Eu amo, o seu Instagram, sua biografia é o viado da família brasileira. Mas por quê? Porque eu fui abraçado. Porque eu acho que quando eu resolvi falar sobre a questão da orientação sexual, as pessoas olharam e disseram assim, tá, aquele que fez o bonitinho das novelas, que é casado há muito tempo, que tem filho. Tá bom, esse eu vou aceitar. É quase uma ironia com a questão de, sendo assim, pode. Tá. É quase... E uma brincadeira com a Rogéria também, que era o travesti da família brasileira. Exatamente. Que também disseram, você que é isso, que é não sei o quê, que é legal, que tem ideias bonitas, que... Eu acho que talvez pelo meu desejo de muitas vezes tentar tocar o coração das pessoas de uma maneira não tão afrontosa. E tentar estipular o diálogo a partir daí. Porque eu sempre acho que se você chegar com muita força, as pessoas fecham o coraçãozinho delas e aí não consegue tocar ninguém. Mas eu acho que por nessa época, por talvez eu ter me apresentado como sendo essa pessoa, e as pessoas, principalmente as senhorinhas, tinham muito carinho por mim, eu me intitulei o viado da família brasileira. Porque aconteceu uma coisa que eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu pulei sem rede de proteção, eu não tinha na minha história outras pessoas que vieram antes de mim, que resolveram falar sobre a sua orientação sexual da forma como eu resolvi falar, e ocupando na televisão, que era o veículo que me fazia ser conhecido por muitas pessoas, os personagens que eu fazia.
que geralmente eram os mocinhos, os dos caras, os que namoravam as mocinhas. Então, eu não tive muito essa referência. E eu acabei recebendo um abraço muito grande. Então, depois desse abraço muito grande, você está vendo. Pode ser legal. É bacana você falar dessa questão de referência, porque realmente estava na minha pauta de perguntar isso. Porque você se torna uma referência, você se torna uma figura pública que resolveu ser livre com a sua vida, com a sua orientação sexual, porque não é uma questão de escolha, você nasceu e você é exatamente o que você é. Mas você não teve essa referência. Não teve um ator antes de você que se assumiu com essa liberdade. Não, mas a gente está tocando num assunto e quando você me fala sobre isso, porque muitas vezes a gente justifica ou tenta apaziguar os temperamentos falando sobre opção, sobre orientação e não opção, dizendo que se não se opta, por isso a gente chama de orientação. Mas isso também às vezes me gera uma questão que é, e se fosse? Certo. Qual o problema? E se eu escolhesse, isso seria um demérito? E se eu escolhesse, significa que eu seria uma pessoa com menos retidão, menos caráter, menos responsabilidade, pagasse menos impostos, seria menor do que uma pessoa que talvez tivesse escolhido dentro da sua história ser heterossexual? Eu também acho que tem um lado nessa questão que é preconceituoso, porque parece que a gente diz, não, gente, por favor, me desculpe, eu não escolhi, eu sou assim, mas tá, e se eu escolhi? Tá. Se eu escolhi é isso, gente. Então você não tem que ficar mexendo, questionando ou querendo ficar desconfortável com a forma como a pessoa é diferente de você pelo simples fato dela ser diferente de você. Que ela seja diferente de você. A chance que a gente tem de aprender no mundo. Você só aprende com aquilo que é diferente. E isso a gente vê no cinema, isso a gente vê na literatura, isso a gente vê nas artes, isso a gente vê em qualquer tipo de pensamento. É tão interessante quando você lê um livro e diz, olha que interessante, que história é essa? Eu nunca imaginei que uma coisa assim pudesse existir. Olha a cultura do outro país, é diferente da nossa. Precisa ser igual? Preciso criticar só porque é diferente? Não. Olha, eles pensam de maneira diferente. Pode ser tão interessante você aprender com pessoas que pensam diferente de você, que se fosse uma escolha, também não teria problema nenhum. Estaria tudo Escolhi e tá tudo ok. Porque eu me sinto, parece que você já nasce tão errado, que você tem que justificar dizendo para as pessoas, eu não escolhi. Vontade de dizer, não escolhi. E aí, qual o problema? Você se sente hoje... Eu gosto muito de uma frase do Ney Matogrosso, quando falam pra ele, você não vai levantar a bandeira, e ele fala, eu sou a bandeira. Ele é, sabe? Ele é a própria eu não preciso levantar a bandeira porque eu sou uma bandeira. Você é uma bandeira também. Você se sente assim? Sinto totalmente. Acho que eu me sinto uma bandeira, mas eu também gosto de levar... Claro. Ele já é uma bandeira. É. Sempre foi. E nesse sentido ele é referência. Mas eu acho que eu sou pela maneira como eu sou, e também sou porque eu falo sobre o assunto. E falo bastante sobre o assunto. Eu acho que eu tenho essas duas questões que para mim foi importante falar. Talvez para você não seja. Cada um tem direito de fazer sua vida aquilo que quiser. Se você quer fazer com que a sua vida sirva uma causa ou não, isso é uma escolha individual de cada um. Não sei se cabe o julgamento. Porque as pessoas têm o direito de ter as suas escolhas na vida. É claro que se muitas pessoas resolvessem levantar bandeiras e falar sobre isso de uma maneira mais livre, a gente talvez tivesse um mundo melhor e mais ajustado, de uma maneira mais humanista, para que todas as pessoas pudessem pertencer a ele de uma maneira mais feliz. Mas é uma escolha individual de cada um. Porque eu, durante muito tempo, antes de resolver tornar isso de uma maneira tão clara e pública, eu também não queria falar. Porque eu sabia do quanto aquilo seria complexo, difícil para mim, principalmente no que diz respeito ao meu trabalho. Qualquer pessoa... Eu nunca fui de inventar também história nenhuma, tá? Nunca fui de inventar romance ou de fingir que ser o que eu não era. Nunca fiz isso. Mas eu também não falava publicamente. Mas para mim era complexo e era difícil sentir essa faca no pescoço que muitas pessoas colocavam em mim, principalmente da imprensa. É muito interessante isso. Eu sempre falo sobre isso, porque eu acho que eu guardo uma mágoa de caboclo sobre isso. Porque eu vejo que esses mesmos serviços editoriais que hoje levantam as pautas da mulher, das pessoas negras, dos homossexuais, dos transexuais, eram os mesmos que há bem pouco tempo atrás
mas há bem pouco tempo atrás. Tentavam fazer um out, tinham uma visão muito crítica a respeito de todas essas coisas e não ajudavam muito. Elas meio que hoje falam muito sobre isso como se fosse uma onda, né? Porque se tornou bacana ser essa onda. Mas há bem pouco tempo atrás, a mesma revista que hoje me quer falando sobre o assunto, tentava fazer um out forçado. Sim. Então, é escroto, né? Eu gosto muito da tua relação com a tua mãe. Ela é maravilhosa. Até por ser... Eu também sou um cara muito família. Eu tô sempre... Minha mãe tá aqui hoje babando. Maravilhosa. Babando aqui nos bastidores, não é? Babando. E a minha mãe tem por mim algo que eu vejo que a tua mãe tem por você. Porque minha mãe tá ali babando pelo meu convidado, mas babando de orgulho também do filho dela que trouxe esse convidado. Claro. Tá? E eu vejo esse orgulho na tua mãe, nas suas postagens, na maneira como você sempre fala dela. Você, há poucos dias atrás, divulgou uma carta sobre a sua mãe, acho que saiu na revista Veja, falando dessa relação familiar, dessa sua relação com ela. Essa questão de ser homossexual é uma questão que eu tenho muitos amigos homossexuais. E todos eles passam pelo... Eu nunca precisei reunir meus pais em casa para contar para eles quem eu era, tá? E isso é algo comum no menino, na menina homossexual. Você passou por isso também na tua casa? Não passei, porque depois de um tempo eu acho que se tornou óbvio. Então eu não fiz uma reunião familiar. Na verdade, aconteceu uma vez eu chegar para minha irmã, quando a minha irmã foi me visitar no Rio de Janeiro a primeira vez, e eu já era casado com um homem, e eu dizer, então, você sabe que é isso, isso e isso. Então, eu tive uma irmã que eu fiz questão, talvez pelo carinho que eu tenho a ela, pela afinidade que eu tenho a ela. No resto da família, eu acho que foi meio... É óbvio que a realidade é essa. Mas tem uma coisa interessante, eu acho que também da gente observar. Eu acho que a minha mãe tem um orgulho muito grande de mim hoje, mas também porque eu acho que eu patrocinei uma estrutura que fizesse com que ela tivesse esse orgulho. Tá. Eu me tornei uma pessoa que tive algum êxito no trabalho, que me tornei um bom pai, que me tornei um homem de um casamento longevo, muito mais do que as minhas irmãs que são heterossexuais. Eu me tornei, dentro da minha história, um cara que eu acho que talvez tenha dado, por incrível que pareça, menos preocupações à minha família. Talvez se a realidade minha e a sua não tivesse sido de pessoas que fizeram a sua história, a sua trajetória, a gente não sabe. Mas eu acho que a gente fez parte, a relação familiar é um conjunto. Sim. E é você com a sua mãe com você, eu com minha família comigo. E eu acho que, de alguma maneira, quando eu me tornei a pessoa que falou sobre determinados assuntos que são tabus, eu obriguei uma família inteira a se posicionar a respeito dos mesmos assuntos. Então, assim, obriga, né? Há pouco tempo eu dei uma entrevista falando sobre isso. Porque, por exemplo, eu tive tias que ligaram no dia que eu resolvi tornar público a questão da minha orientação sexual. Eu tive tias que ligaram para minha mãe dizendo, Marlene, tu vai deixar, você não vai fazer nada. Você vai deixar. Você não vai fazer nada. Então, ao mesmo tempo que eu tive pessoas da minha família que olham e não tocam no assunto, assim como eu tenho pessoas na minha família que olham e dizem, legal, bacana, e é isso mesmo, e resolvem participar. Assim como eu tive amigos ao meu redor que me defendem muito e que quando vem que eu recebo algum hater, alguma coisa, são as primeiras pessoas que vão na internet falar sobre o assunto, ou vão brigar com as pessoas. Eu acho que quando você se levanta de uma cadeira, seja para ocupar qualquer cargo na sua vida, ou qualquer situação na sua vida que tem destaque, você obriga todas as pessoas que estão ao seu redor, que vai se tornar o amigo do DVD, a mãe do DVD, as pessoas se relacionam com o DVD, vão falar, o que você acha do trabalho? As pessoas vão ter que se posicionar. Eu talvez, por eu ter tomado uma posição muito forte sobre esse assunto, eu obriguei as pessoas a se posicionar também. E aí você logo vê, né? Quem que você quer que fique na sua vida, quem que você quer que saia imediatamente daqui. E aí, isso sim é uma escolha. Isso é uma escolha. Essas tias, por exemplo, eu acho que meio que estão bloqueadas no meu celular e nunca mais quis falar. Mas é sua família, seu sangue até mosquito tem, meu filho. Eu não sei se eu tenho que guardar. Essa família. Não, eu não sou católico, eu não vou virar o rosto para receber o tutapa. Eu não sou essa pessoa. Não vou ser essa pessoa nunca. Então, tá tudo certo, elas podem ficar do jeitinho que elas quiserem.
mas não me liga pedindo ajuda não, tá? É, também isso, não é? Não quer ser amigo depois, que deu tudo certo, né? Você não quis entrar na luta comigo, então... Porque tem um ditado que fala sobre isso, né? Que depois que a luta tá ganha, ou que a luta você entrar, isso não é fazer parte da luta, né? Tem pessoas que falam isso de uma maneira mais bonita até sobre esse assunto, mas é mais ou menos isso. Aí é fácil, né, filho? É isso. Vamos para uma próxima notícia. Manda um beijo pra tua mãe. Obrigado, eu sou fã de Dona Marlene também. Olha lá. Carmo Dalla Vecchia assume marido na super dança. Importante se posicionar. Carmo, eu lembro que às vésperas desse acontecimento, a gente lia muito em notícias, um tipo de notícia que era muito comum há um tempo atrás, era um super galã da Globo não quer que saibam da sua... Isso tinha muito. Tinha muito, e todo mundo questionava quem é o galã da Globo, quem é esse galã da Globo. E aí toda semana era o Gianecchini, era esse, era aquele, todo mundo questionando quem era o galã da Globo. E aí o galã da Globo vai participar do Super Dança. Nós estávamos vivendo um momento caótico da história do país. Do mundo, né? Do mundo, E no país a gente estava vivendo... Era época de pandemia ainda? A gente estava passando a pandemia, a gente tinha que ensaiar de máscara. Eu só não me apresentava de máscara, mas a gente ensaiava, passava todo o processo de máscara. Imagina, você ensaiava uma coreografia inteira, exausto, que terminava... Você estava com uma máscara no rosto. Era complexo. No meio artístico, as pessoas sabiam quem era o Carmo Dalla Vecchia. Todo mundo sabia. Não só no meio artístico. Se, por exemplo, se, por exemplo, eu pegava um táxi e eu via uma foto linda da família do taxista no console dele, lá no que eu disse, que linda a sua família, parabéns, filhos lindos você tem. Como é o nome do seu filho? Que idade bonita. Eu comentava, e você, tem filhos? Eu digo, eu tenho um filho também. E a sua esposa? Não sei o que. Não tem esposa, eu tenho marido. Sempre eu fui muito claro. Eu adorava no aeroporto. Eu adorava no aeroporto, porque no aeroporto eles pediam o número de contato de um familiar, né? Aí você dava o número de contato, dava o nome da pessoa e eles perguntavam grau de parentesco, eu dizia marido. Só que eu tava fazendo protagonista da novela das 8. E aí eu sentia que eu falava isso e a pessoa continuava de cabeça baixa, anotando, e a pessoa do lado também, mas quando eu virava de costas, eu sentia que a coisa pegava fogo ali. Mas eu nunca escondi, eu só não resolvia fazer disso uma notícia ou fazer porque eu sabia o quanto aquilo ia ser complexo para mim naquela fase, e eu sabia, e eu era aconselhado a também não fazer isso. Eu era claramente aconselhado a não fazer isso. Se você fizer isso, os autores e diretores não vão querer você. Me diziam claramente isso. Eu fui muito alertado sobre isso. Só que quando a pessoa falava sobre isso, eu pensava, os autores e diretores que eu conheço, eles sabem. É eles ou é essa pessoa que vai me contar? Entendeu? Eu acho que é complexo, porque preconceito ainda existe muito sobre isso. Eu acho que as pessoas têm uma visão difícil, né? Sobre... Você sentia que... você falou da sua relação com a mídia, de pessoas que hoje te apoiam, batem nas tuas costas, te colocam realmente com bandeira, mas que há tempo atrás... Queria queria fazer meu out numa época em que eu não queria. Então, é isso que eu ia perguntar. Você sentia que tinha gente doida pra te tirar do armário? Tinha gente enlouquecida pra me tirar do armário. Primeira entrevista que eu fui fazer pra revista Quem, eu me lembro. Eu dei entrevista, a revista foi perfeita. Me ligaram pra fazer uma continuação de matéria. A pergunta foi essa. Você fez um filme que você fazia o homem gay que beijava Heriberto Leão, não é? E eu dizia, não, o personagem não era gay, era Por Onde Andará Dulce Veiga. O personagem era um homem apaixonado por uma mulher que ficou maluco depois que a mulher sumiu. Então, quando ela sumiu, ele achava que ela era ela. A loucura era maior do que ele simplesmente ser gay. Tá, mas você já teve uma experiência... Ele não sabia como entrar no assunto, né? Mas você já teve uma experiência homossexual, não teve? E eu simplesmente disse, você não deveria fazer essa pergunta pro cara que vai fazer o personagem que eu vou fazer na novela agora. Eu fui até gentil, mas era quase aquela resposta que você diz assim, posso não responder? Sabe? Era meio ridícula isso, é claro. E as pessoas diziam, que tipo de mulher você gosta? Sabendo? Gente, o mundo pode ser cafona. Fernanda Young tá coberta de razão quando ela falava sobre as pessoas cafonas, né? Que mandam chapiscar o muro, que tiram, né? Tem gente cafona no mundo, tem gente chata no mundo, tem gente infeliz no mundo, tem gente que
fica olhando para os outros demais antes de ser feliz. Ainda tem. Eu acho que existem hoje mais pessoas como eu que tornou o mundo mais feliz, mas ao mesmo tempo ele se tornou mais polarizado. Ao mesmo tempo tem pessoas que nos detestam e querem que a gente não esteja aqui, na face da terra. Ao mesmo tempo tem. Agora eu sempre questiono, quando tem gente que quer isso demais, eu digo, tem alguma coisa estranha aí, velho. Por quê, né? Por quê? Que Porque curiosidade é essa? tem isso bem interesse... resolvido, não quer tanto assim. Sim. Não é um problema, né? E aí aparece a justificativa, geralmente cai em algum preceito religioso, como se todo mundo fosse parte da mesma religião no mundo. Por exemplo, eu sou budista, mas há quase 30 anos. Dentro da minha prática religiosa não existe a questão da orientação sexual. Não nos interessa dentro do budismo a questão da orientação sexual. É a religião que eu pratico. Eu não iria escolher uma religião para praticar que fosse contra, basicamente, o que eu sou, a minha natureza mais primordial. Mas eu não iria escolher. Eu não entendo muito quem resolve ser crente e é gay. Sim. Não entendo. Cara, quando você toma essa atitude, ela virou notícia automaticamente no país todo. Mas a gente sentiu, eu como espectador, eu senti que foi algo muito impulsivo. Você pensou nisso antes ou foi algo realmente... Não, foi muito pensado. Foram 18 anos de psicanálise antes de falar sobre isso. E também uma pandemia, em que eu acho que naquela época, eu acho que todas as pessoas mais saudáveis pensaram um pouquinho mais a respeito do que realmente importa em suas vidas. Porque muita gente veio a óbito. Muitas pessoas próximas vieram a óbito. Eu perdi o meu melhor amigo de infância, por exemplo. Eu acho que foi o encaminhamento da minha história que fez com que eu questionasse muitas coisas. Foi o fato de eu ser budista há muitos anos. Dentro do budismo, uma das coisas mais importantes que a gente fala é a respeito do humanismo. Ou seja, para eu ser feliz, eu preciso que você seja feliz também. O mundo ao meu redor é um reflexo daquilo que eu carrego dentro de mim, então eu não estou sozinho nessa história. E se eu puder ser fonte de estímulo, fonte de paz, fonte de levar pessoas a chegar em um lugar mais elevado, vamos nessa. Então eu acho que juntou uma série de coisas na minha vida. Mas não foi impossível de forma nenhuma. Foi comunicado, foi perguntado na família, foi avisado, foi até no meu grupo de colegas da escola. Foi assunto de debate que antes de eu resolver falar sobre isso, eu conversei com eles também para dizer, vai acontecer isso. Eu fiz questão de falar isso no programa do Faustão, porque o Faustão sempre foi um cara que sempre foi muito generoso, atencioso, elegante, simpático. O Faustão sempre foi um cara muito especial na minha vida e sempre foi um cara que foi muito bom para mim. Eu sempre gostei muito dele e eu resolvi falar isso no programa dele. Infelizmente, no dia que eu fui falar, tinha sido outra pessoa que estava no lugar dele. Era o Leifert, né? Era o Leifert, porque eu participei do último programa que o Faustão fez, que foi o programa anterior a esse. E aí eu, enfim, por razões que eu desconheço, ou que muitos falou aí na mídia, mas enfim, não vem ao caso, ele não voltou. Nunca mais voltou, sem dar tchau e sem aviso, né? E acabou sendo o Leifert que estava ali. Aí eu digo, você ia falar pro Faustão e agora? Que era o cara que eu tinha muito carinho, eu não avisei a produção. Eu digo, mas eu vou falar, eu levo tanto tempo pra eu decidir ter essa atitude, falar sobre a ação. A bailarina que dançou comigo, eu digo, então, fulano, falar. Aconteceu isso. Fica do meu ladinho disse, que você... legal, fica do meu lado. Fica do meu lado. Você estará num momento histórico da televisão. Gruda em mim. Lado, eu não esqueço, eu resolvi falar, eu não avisei a produção. Aí o Thiago Leifert ficou me olhando. Ele disse, olha, todo mundo fingindo naturalidade. Legal. Tá. Como é o nome do seu esposo? João. Legal. Valeu. O João. Obrigado. Abraço, João. Abraço, João. E assim foi. Até então, quando você... ninguém imagina... João tem muitos, não é? João tem um monte. Agora, João Emanuel Carneiro... Eu só falei João. Só falou João. Mas como todo mundo já queria dar essa notícia, todo mundo rapidamente, não tinha outro João. É esse João mesmo. E é isso. É o que temos. O seu marido, então, ele estava assistindo televisão sabendo o que ia acontecer. Sabia. Claro, né? Sabia, mas meu marido é uma pessoa muito discreta. Muito. Eu era muito discreto também. A partir do momento que eu resolvi falar abertamente sobre essa questão, foi uma bandeira que eu decidi levantar. Eu respeito totalmente o fato dele ser discreto, mas ele é casado com um homem que não é tão discreto quanto ele. Mas eu raramente, geralmente,
mostro, divulgo fotos nossas. De vez em quando, esses dias a gente fez, há pouco tempo atrás, a gente fez 20 anos de casamento. Sim. Então eu escrevi um texto lindo para ele. E disse, João, posso postar esse texto? Ele disse, você já leu o texto para mim, tá lindo. Não precisa postar. E eu digo, eu sei disso, amor, mas eu queria fazer essa homenagem a você. Eu acho que não seria coerente a minha história, a bandeira que eu levanto, a minha trajetória. Eu acho bonito. Ele disse, ok. Mas se ele pudesse dizer, ele não, já leu, eu já gostei. Já tá ótimo, lindo. já Fiquei entendi. muito feliz com a sua homenagem. Que lindo. Aliás, não só que lindo, ele não foi blasé do jeito que eu tô te contando a história. Ele ficou emocionado com o texto que eu li para ele. Ele achou bonito demais o que eu tava escrevendo para ele. Porque envolvia desde o primeiro momento que a gente se conheceu, a nossa história, as coisas que a gente falava no início. E foi isso. Como é que vocês se conheceram? Eu fazia uma peça muito ruim. Uma peça horrorosa que os meus amigos, quando assistiam, tinham vergonha. E a gente se divertia, porque a gente cria a nossa verdade em cena, né? Lógico. A peça era ruim demais. E Cláudio Hanna fazia a peça junto comigo, que é a irmã biológica do João por parte de pai. E ele foi assistir essa peça que eu fazia, que era muito ruim. Mas ele já tinha assistido A Casa das Sete Mulheres, em que tinha uma cena que eu morria, né? Nós éramos os soldados lá do Garibaldi, eu era um dos últimos a morrer. Tinha uma cena linda que eu era assassinado na história. João, quando olhou a cena, disse, que homem bonito esse. Ligou pra autora, que era amiga dele. Fulana, quem é esse ator que morreu hoje? Ela disse... Maria Adelaide é ela? É, né? Não sei quem é ele. Deixa eu perguntar quem é. Ela não sabia quem eu era. Ah, se chama Carmo Della Vecchia. Ele disse, Carmo Della Vecchia, Carmo Della Vecchia. Aí eu estava fazendo uma peça com a Cláudia, a gente tinha decidido produzir um espetáculo teatral com as crônicas dele, do livro do João. Ela ligou para ele para saber se poderia fazer uma adaptação do livro dele. E o João nunca foi aficionado por teatro, porque o veículo que ele sempre mais gostou é cinema, né? A linguagem dele, ele começou no cinema, né? E aí ele disse, peça de teatro, com o Carmo Della Vecchia. O Carmo Della Vecchia, claro. Ok. Claro, vamos nos encontrar. Vamos produzir esse espetáculo. Foi assim. Então teve essas duas coisas. Aí ele foi ver o espetáculo, e era nessa época que a gente estava fazendo o espetáculo, foi assim. A gente se conheceu fazendo um espetáculo horroroso. Então, João estava na plateia, produzindo toda a peça. A peça nunca aconteceu, tá? Só pra deixar isso claro. Era tudo um truque, tá? Foi tudo só pra rolar um casamento ali? E com a peça eu tenho que agradecer Cláudio Hanna. Até os dias de hoje eu agradeço. Sim. Quem deu meu marido foi Cláudio Hanna. Foi o João que se apresentou e deu em cima de você? Cara, foi uma coisa meio mútua. A gente começou a ficar, a gente se conheceu, a gente começou a ficar e casamos logo. 20 anos. Eu sempre fui um homem muito casadouro, assim. Eu sempre fui casado, a vida inteira. Eu às vezes acho uma pena isso, porque eu queria ter tido a minha fase da galinha. De ter aprontado, ter pegado, ter feito. Eu nunca muito tive essa fase, não. Eu sempre fui um homem de casamentos. Eu já fui casado, o João é meu quarto casamento. Os casamentos anteriores, no mínimo, duraram 3 anos e meio, geralmente era isso. 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Aí eu já tava com 37 anos de idade, eu disse, não vou passar por isso tudo de novo. Sim. Eu acho que isso é uma das razões que eu vejo que também fazem com que os casamentos sejam mais longevos, que chega uma hora da sua vida. Não quer parar, não. É tu mesmo, velho. Sossegar, né? Sossega, porque sempre vai ter alguém que pode estar ao teu lado mais interessante, mais bonito, com o bíceps maior, que mais interessante por várias razões. Mas uma hora você diz, eu não quero passar por tudo de novo. Não. Eu acho que, por temperamento também, a gente tem algo que a gente nunca perdeu o medo de ser chato um pro outro. Acho que isso ajudou com que o casamento durasse tanto tempo assim. Que bacana. Quando você também já comentou que você demorou para tomar atitude de vir a público falar sobre você, porque você sabia que isso poderia lhe custar algumas coisas, poderia lhe sofrer algum tipo de retaliação, tudo. Isso aconteceu? Se aconteceu, eu não sei, eu não posso te afirmar, porque isso não passou pelas minhas escolhas. Mas se aconteceu também, tá tudo bem. Tá ok. Eu sou um cara que faço muito teatro, que nunca parei de trabalhar, que tô feliz, que me tornei pai, minha vida é muito ativa. Então tá tudo certo. Mas eu acho que talvez sim, talvez a percepção das pessoas para um cara como eu seja... Ele é estranho.
Eu acho, e eu gosto de ser estranho. E as pessoas, às vezes, ficam com medo de pessoas que se tornam estranhas. Porque sou um cara... Há bem pouco tempo atrás, eu tava fazendo As Bruxas de Salem. No processo de ensaio, tinha uma cena que eu dava um tapa numa menina. E eu tinha o maior cuidado de fazer a cena. Quando eu fui fazer a cena, eu mordi muito forte a boca e eu quebrei um dente durante a cena. Botei muita energia aqui, quebrei um dente. E disse, nossa, como eu fiquei bonito, tô parecendo o Brad Pitt. Sabe com aquele dentinho quebrado aqui? Eu disse, eu vou fazer o personagem assim, porque Deu um a gente tá num okay. século que não tinha dentista, esse homem é um homem escroto, as pessoas tinham a boca podre mesmo. Eu digo, eu vou dar essa realidade de personagem. Me chamaram pra fazer o programa da Patrícia Poeta. E lá foi você. E lá fui eu, com dentinho. de bigode descolorido. Eu lembro da fase do bigode descolorido. Bigode descolorido, cabelo, não me lembro, acho que o cabelo tava descolorido já, que era o personagem que eu ia fazer, e o dente tava quebradinho. Menino... o que eu escutei nesse Instagram, mas eram coisas hilárias, eram coisas do tipo assim, olha, parece que ele tá fumando 2 maços de derby por dia. O cara me pirou, gente. Cara, o que que ele com esse menino aconteceu? Porque esses dias uma seguidora escreveu assim, ele oscila muito, né? Aí eu digo, desenvolva seu pensamento. Ela, não, porque você teve fase da sua vida que você foi agressivo com as pessoas. Eu digo, olha só, você tá me patologizando. Eu sou uma pessoa doce demais. Eu jamais sou agressivo com ninguém de graça. Agora, se você me atacar, eu respondo. É como eu falei pra você, eu não vou virar o outro rosto pra receber outro tapa. Se você for maldoso comigo, eu provavelmente vou ser mais inteligente do que você e mais maldoso com você, porque viado, é como a minha mãe falou, é que nem filho de canguru, já nasce sendo pisado e por isso fica forte. Isso é bom? Não, não é bom. Seria melhor que você não ficasse forte por ter sido pisado. Mas a gente é irônico, a gente é capaz, a gente é inteligente, a gente tem piadas interessantes, a gente é sarcástico, a gente tem saídas maravilhosas para respostas mal educadas. Então, se você for estúpido comigo, eu provavelmente vou responder você de uma maneira mais inteligente, mais audaciosa e vou ser muito escroto com você. Então, eu não sou santinho, eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. Se me tratar mal, eu vou responder dessa maneira. Eu acho uma pena que todas as pessoas não tenham a chance de fazer psicanálise na vida delas. Porque todo mundo se acha bonitinho. Quando você faz psicanálise, você descobre uma série de coisas, até que você não é a pessoa mais bonita do mundo. E você descobre coisas como ato falho, você descobre expressões como passive-aggressive, que é a pessoa que jura que te ama, mas ela é escrota e agressiva com você. Então as pessoas fazem isso com você, mas elas não fizeram psicanálise. Então elas dizem, não, mas eu acho você linda, eu sou sua fã, mas esse cabelo não ficou bom em você. Eu digo, amor, se esse cabelo não ficou bom em você, não se fala sobre... Educadamente, a pessoa educada não fala sobre o corpo do outro, sobre a aparência do outro. Se você falar, talvez um dia eu pegue de mau humor e resolva responder você. Às vezes... eu respondo, eu escrevo a resposta, eu olho, eu apago a resposta e bloqueio a pessoa. Eu digo, não vou dar trela, não. Porque você pode entrar num redemoinho de ódio. Você entra... O redemoinho de ódio não é gostoso também. Não. Quando você começa a responder pessoas agressivas, você se torna agressivo. É chato. Para eu que sou budista e tento entender e tento revelar nas outras pessoas o melhor aspecto delas, tem algo nisso que é psicanalítico, que é... durante um tempo na sua vida você levou soco e você não respondeu, então deixa eu responder agora, que é bom. Mas tem um lado disso que às vezes essa vira violência e aí essa violência também me faz mal. Então eu não vou responder. Eu acho que o melhor troco que você dá para uma pessoa violenta ou agressiva, no caso se for uma mídia social, é simplesmente bloquear, porque a pessoa deixa de existir na sua história, na sua vida, e em 30 segundos você não lembra mais o nome e a cara que ela existe. E ela nunca mais vai ter a chance de ver os seus vídeos maravilhosos, divertidos, engraçados. E as mudanças de visuais incríveis que você pode passar. Então... E ainda mais na internet, que é um local onde os malucos estão às soltas e estão na internet. E, infelizmente, o hater, ele engaja muito mais do que... quem gosta de você. Pode ver, você vai postar uma foto, você vai receber meia dúzia de elogios, mas você vai receber uma infinidade de ofensas Dependendo, pode acontecer. Não, eu vejo isso com as postagens que eu faço. As pessoas brigam por tudo. Por tudo.
Eu sou interessante, porque às vezes eu não tenho, às vezes eu passo muito tempo sem não ter. Agora, as pessoas não perdoam algo em mim, elas não perdoam o tempo em mim, elas não perdoam que eu deixe a barba, elas não perdoam que eu não esteja com uma aparência padrão como elas me viram na... Isso eu acho que é pior. A questão do gay, ok, quando a minha aparência não condiz com aquilo que elas costumaram a ver a vida inteira delas, elas resolvem entrar em crise, eu acho, com elas mesmas, começar a pensar que o tempo também passou para elas e aí elas podem virar ficar violentas comigo. E o engraçado é que às vezes as pessoas se referem no teu Instagram como se não fosse você, né? Porque elas escrevem assim no seu próprio Instagram. O que aconteceu com ele? Como assim, moça? Pergunta o que aconteceu comigo. Pode perguntar o que aconteceu com você. O que aconteceu com ele? Como se ela estivesse falando com outras pessoas e aquele Instagram não fosse pessoal, não tivesse certificado e não fosse você que estivesse ali, né? Tudo bem. E eu sou terrível, né? Falando sobre essas perguntas. Quando as pessoas vão falar da minha aparência, eu vou direitinho na foto da pessoa. E aí... Aí, por quê? Agora me fala, tenta me explicar por que só gente feia fala que você é feio. Exatamente. Não, por eu não entendo. quê? Não é velho te chamando de velho. Velho te chama de velho, gente feia te chama de gente feia. Esses dias a senhora chegou lá pra mim, eu tirei a foto super fofo no lugar, ela diz, menino, o peito dele tá maior do que o meu. Eu logo respondi, sim, mas o meu tá em pé, eu malho bastante, o seu não está. Você tá vivendo agora a fase He-Man, não é? Eu tô vivendo agora uma fase He-Man. Todo mundo fala que você parece um He-Man. Você parece que o He-Man. Eu recebi como elogio, porque ele é um tremendo não gostoso. Aí eu falo então isso, as pessoas dizem, olha, ele falou que o He-Man é gostoso. Mas eu já não falei que eu sou viado, gente? O que ele esperava que eu dissesse, gente? Exatamente, meu Deus do céu. Que o He-Man, nossa, o He-Man não. Porque, o que esperava que eu dissesse? Você tem que arrumar uma sunga de pelúcia, Carmo, pra vestir o personagem todo. Não dá ideia, tô falando, é uma porque eu sou sunga de pelúcia. Não me dá ideia, porque a minha gente fica maluca comigo. Quando você me fala essas coisas, eu vou lá e faço. Não é? Olha. Eu sou terrível. Não é? Aguardem. Vamos lá, mais uma notícia. Carmo Della Vecchia fica fora da continuação de Avenida Brasil por decisão da Globo. Você não pode fazer novela do teu marido? O que é isso? É parte do... Mas isso também... Esse é o exemplo do negócio do lead. Essa é uma matéria que eu achei muito doida, porque o lead da matéria é meio inacreditável, porque eu não fiz a primeira... Você não fez a primeira... Para ser acusado de ter feito... Para não ter feito... Quando eu vi a notícia, eu fui procurar, mas o que ele fez na primeira versão que eu não lembro? Não tem a menor lógica. Não essa manchete não tem... Mas a matéria é bonita e elogiosa. É? Se você lê a matéria, é elogiosa, porque ela fala assim que a TV Globo resolveu ser radical no meu caso, mas que tem vários outros casos dentro da emissora que eles não são tão radicais. Legal. Eu disse, olha... Ok. Vamos jogar luz foram sinceros. Ok. E aí, você entende, não pode ter viado feliz, porque a partir do momento que o viado é feliz e ele assume, sou viado, sou bem casado, tá tudo certo. Não. Você não pode fazer, não. Agora, quando é mais na encolha, ou não é tão público, aí pode. Você fez alguma novela dele? Você fez a Favorita, fiz não a é? Favorita. A primeira que eu fiz foi Cobras e Lagartos. Zé Bob. Fiz Cobras e Lagartos, que foi, eu acho que talvez a novela que eu tenha mais me divertido. Cobras e Lagartos, eu me havia fugido que era do João. Cobras e Lagartos, que era eu e a Cléo Pires, que foi um casal que deu muito certo. Televisão tem uma coisa muito democrática, né? As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas televisão é democrático. Deu certo, você fica. Não deu certo, você sai. Exato. Porque tem um botãozinho lá que fica mostrando minuto a minuto se o seu personagem está dando certo ou se o seu personagem não está dando certo. Mas eu sempre tive a sorte porque eu fui absorvido pela televisão. Eu fiz muito mais novela de outros autores do que do meu marido. Eu fiz, por exemplo, todas as novelas da Duca Rachid. Inclusive quando ela trabalhava com a Thelma. Eu fiz novela do Aguinaldo. Eu fiz novela da Elizabeth Jean. Eu fiz novela do Calmon, eu fiz novelas de várias pessoas. Então, talvez isso tenha sido meio apaziguado, assim, porque eu não era um cara que só fazia as novelas do meu marido. E eu já tinha uma carreira antes disso, e inclusive uma carreira tão forte na televisão quanto no teatro. Então, de alguma maneira, eu fui razoavelmente poupado. Às vezes aparece alguma matéria ou outra querendo falar sobre isso, mas eu acho que nesse sentido, sou meio libado, assim, porque tá tudo certo. Então, mas isso aí não procede, eu não fiz a primeira, por que eu tinha que fazer a segunda, gente? Tantos outros atores ficaram fora da continuação. Tantos outros atores, a maioria ficou fora da continuação. Vão ter 30, 40 só, gente. Mas a matéria é elogiosa, eu fiquei feliz quando eu li a matéria. O lead, eu disse, quê?
estranha. Mas quando eu li a matéria, eu disse, a matéria é fofa. Ok, legal. É fofa. Bacana. Bacana. Você recentemente teve de volta com um personagem marcante seu também, que é o Rei Augusto. Você fez a participação Fiz uma participação na Nobreza... Nobreza do Amor. Nobreza do Amor, que era eu e a Maria Cesária voltando, que foi uma homenagem que a Duca quis fazer. Foi bonito. Eu acho muito legal essa onda que tá tendo agora de novelas se conversando. Tá tendo de personagens que marcaram uma novela fazerem participação em outra. Eu acho isso incrível, porque eu sou noveleiro, sou muito noveleiro. Então, quando eu pego uma referência numa novela, na última Três Graças do Aguinaldo, foi a novela cheia de referências. Agora, é maravilhoso. Agora o Valcir também tá colocando uma ou outra referência. Ele botou o Dani Stuba segurando uma raquete de tênis essa semana... Que a hora que eu vi, eu falei, é isso. Queremos isso, Valcir, nos dê mais disso, não é? Bonito. Uma homenagem que ele fez. Não é? Era Manuel Carlos, né? A da raquete era Manuel Carlos. Manuel Carlos, isso, a da raquete. E ele surgiu segurando simplesmente do nada, não tinha nada. É tipo o fanservice, sabe? Fanservice pra agraciar quem é fã de novela. O Aguinaldo também tem coisas fantásticas. Ele é incrível. Ele faz assim, às vezes com a questão da escada, né? Sempre empurrando alguém da escada. Também. E sempre alguém escutando atrás da porta, né? Eu fiz uma novela dele que era Império, eu nunca me esqueço. Você matou alguém na escada também? Teve uma... Mas era do Aguinaldo? Na escada eu não matei ninguém na escada, não. Mas eu fiz uma novela do Aguinaldo que era maravilhosa, que eu fazia o amante da Lília Cabral. E tinha uma cena em que o Nero meio que morria em cena, mas era uma morte falsa. E ele escreve o amante de cueca em cena. O Império, não é? Império. E ele escreve o amante de cueca. Aí na hora de gravar a cena, disseram, peraí, você vai gravar essa cena de cueca? Eu digo, gente, o autor escreveu e tem outra. Eu não sei quando que eu vou estar com esse corpo de novo na minha vida. Eu vou gravar essa cena de cueca. Eu não sei quando eu conseguirei estar com esse corpo. Eu malhei muito para poder estar aqui. Não, me deixa fazer essa cena de cueca, que daqui a pouco tempo esse corpo não existirá mais. Ô, Carlos, você tem algum personagem dos seus personagens que é seu favoritinho, assim? Não tem favorito, porque a gente acaba sempre... O último personagem que a gente faz é meio que uma soma de tudo que a gente já fez. Mas tem um personagem que eu achava charmoso demais, que era o de Cobras e Lagartos. Eu achava charmoso demais aquela história daquele homem que começou a história sem memória porque ele tinha passado por um trauma muito grande na vida dele e ter um romance tão bonito na história. Eu achei muito bonito o personagem. Mas a gente é o resultado de tudo que a gente faz. Eu tô voltando agora, depois de 10 anos, a fazer Forever Young. E é incrível, porque quando eu comecei a fazer Forever Young, a gente faz a gente mesmo com 90 anos de idade. Eu comecei a fazer, eu tinha 45. Agora estou com 55. Então tem muito do personagem que eu já entendo de uma maneira completamente diferente. Eu já fiz cirurgia bilateral de menisco. Eu já tenho um ombro sem cartilagem. Certo. Eu já entendo Você já está se aproximando mais do personagem. E eu brinco, mas é verdade. Eu acho que vai continuar fazendo esse espetáculo até 20 anos de Forever Young. Até não precisar caracterização. Não precisa caracterização. A gente vai fazer do jeito que é. E é bonito porque eu fico percebendo que a cada processo novo que a gente passa de ensaio para fazer o mesmo espetáculo que eu já fazia 10 anos atrás, a gente descobre coisas diferentes, porque eu já vivi coisas diferentes na minha vida. Então tem visões mais aprimoradas, tem um olhar mais tranquilo, mais paciente. No começo, quando eu ia fazer o personagem, eu era muito forte, eu continuo muito forte, mas eu tinha que me segurar inteiro, colar os cotovelos, juntar os joelhos para parecer que eu era mais fraquinho, para parecer que o meu corpo era mais frágil do que ele é. E hoje não precisa tanto não, hoje tá mais fácil, hoje já tá mais em mim. Então acho que a gente é uma somatória, a vida da gente é uma somatória, né? Você diz, queria voltar a ter 20 anos. Eu não queria. Tem uma coisa lá que podia ser interessante, mas até mesmo quando você tem 20 anos, você é muito jovem e você tem esse encanto que as pessoas têm pela juventude, você não tem noção disso. Eu nunca me achei foda dizer, caraca, como eu sou legal, como eu sou bonito, como eu sou interessante, como eu sou inteligente. Eu sempre passei por processo na minha vida que eu sempre tentei melhorar, achando que eu poderia ser melhor em vários aspectos da minha existência. Então, quer voltar aquela fase? Eu não quero, não. Me deixa como eu tô, que eu acho que eu tô bem. Me deixa. Vamos lá, mais uma notícia. Olha, isso também é bacana. Bem recente. Carmo Dalla Vecchia é homenageado por atuação em defesa dos direitos LGBTQIAPN+, no Rio.
O evento fez parte da Semana do Orgulho LGBT lá no Rio de Janeiro. Menino, saiu uma matéria. Quando eu fiz isso foi muito legal. Foi. Agora saiu uma matéria, eu acho que foi o UOL, eu não tenho certeza. Marido de João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, Carmo Dalla Vecchia, é homenageado, não sei o quê, não sei o quê. Digo, por quê, gente? Por quê? Ainda fez merchandise da novela dele, gente, que eu nem faço. Exatamente, que eu tô impedido de fazer. Ai, pra quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por quê, né? Porque, mas, enfim. Eu recebo muito aqui, um grande amigo meu é o Niso Neto, que é filho do Chico Anísio. E o Niso fala isso, quer saber de mim na internet? Não procura Niso Neto, não. Digita filho de Chico Anísio. Chatice. Aí vai aparecer um monte de notícia. Pra quê? Pra quê? Às vezes, nesse sentido, a imprensa, às vezes, é o que eu falo, lide da matéria para caçar Exatamente. níquel. Mas eu tenho uma trajetória tão ao mesmo tempo separada da história dele. Exato. Desnecessário, é desnecessário. Não é? Meu marido é tão discreto quanto a vida particular dele, então que serviço ele presta à causa gay? Não é? Não é? Teu marido não chega pra você e fala, cara, você me botou na mídia de novo, cara. Ele olha e diz que... eu tô tentando escrever minha novela, ele cara. Chega e diz assim, o que você andou aprontando hoje? Você aprontou mais alguma, Carmo, na internet? Você virou uma notícia em mais alguma coisa? Por quê? Mas tudo bem. Vai lá. Como é que você ficou sabendo dessa... Como te contataram e falaram, olha, você vai ser homenageado pela... Eu faço parte de uma ONG que é voltada à comunidade LGBTQIAP+, principalmente para as pessoas que são HIV positivos, que é o chamado Fundo Positivo. E uma dessas pessoas foi homenageada e aí a gente recebeu essa homenagem lá na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho bonito, não só isso, como há bem pouco tempo atrás, eu ganhei um prêmio também pelo meu trabalho nas mídias sociais. E eu fui receber esse prêmio, que foi um prêmio de influenciador LGBTQIAPN+, no Rio Grande do Sul. E que foi feito lá. E eu digo, que coisa doida, porque eu sou gaúcho, eu venho de lá. E é justamente o lugar onde eu passei minha adolescência, onde eu passei a descoberta da minha sexualidade e, consequentemente, o lugar onde eu mais senti o preconceito. E, tradicionalmente, o Rio Grande do Sul é um país machista. Sim. É um país homofóbico, é um país, né? E lá naquele lugar onde aconteceu isso, eu estava recebendo uma homenagem pelos meus serviços prestados à comunidade LGBTQIAPN+. Eu acho bonito eu perceber que aquilo que era o meu calcanhar de Aquiles acabou virando um grande orgulho. Um lugar onde as pessoas me encontram e digam, que bacana que você faz isso. Sabe que hoje eu sou muito mais conhecido por isso do que por qualquer novela que eu tenha feito na minha vida. Você gosta de novela, você viu muitas novelas que eu fiz, mas hoje eu sou parado na rua muito mais pelo vídeo da minha mãe, no meu Instagram, do que por qualquer novela que eu tenha feito. E eu sou parado na rua, no bairro onde eu moro, que é um bairro legal, eu sou parado na rua, em qualquer bairro que eu posso ir de uma classe menos privilegiada, eu sou parado no aeroporto, na rodoviária, em vários lugares, principalmente pelo vídeo que quem é a protagonista não sou nem eu, é minha mãe, falando sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Então eu fico muito feliz por ter sido aquele cara que teve coragem de falar sobre um determinado assunto que faça com que muitas pessoas tenham mais paz e sejam mais felizes na sua vida. Muita mãe me para me agradecer e para contar as histórias dos seus filhos. Dos seus filhos, imagino. Contar, às vezes, o preconceito que o filho sofreu. Eu recebo muita mensagem no Instagram, às vezes, de mães me perguntando o que eu devo fazer nesse momento. E aí eu percebo que muitas vezes ela não está tão informada sobre a questão, porque geralmente é a mesma coisa que acontece. Não sou preconceituosa, mas eu temo pelo que pode acontecer do lado de fora na rua. Geralmente é essa coisa. E aí eu sempre explico, essa sua preocupação, não que ela não exista, de fato, também é homofobia. Porque se o seu filho for bem educado dentro de casa, ele vai saber se proteger, ele vai saber melhor onde andar, ele vai receber um abraço tão caloroso dentro de casa que para ele transitar no mundo vai ser muito mais fácil, vai dar mais garantia para ele, vai dar mais afirmação para ele,
Porque senão isso acaba virando só, na verdade, uma reverberação do preconceito. Ah, não, porque na verdade a pessoa... O preconceito, o lado mais difícil do preconceito é quando ele faz curva. Que é as desculpas que as pessoas arrumam na sua vida para dizer que não são preconceituosas quando elas estão sendo preconceituosas. Não se discute. A gente, por digamos assim, uma teia social, a gente é racista, a gente é homofóbico, a gente é machista, a gente é... E então, o que a gente faz para deixar de ser? A gente pede desculpas, a gente procura aprender, a gente procura ler, a gente procura se informar, a gente procura se atualizar, porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Não vê quem não quer. O quem não quer mudar e é radical. Aí uma escolha individual de cada um. Uma pena que seja assim para algumas pessoas. Mas você tem oportunidade hoje e o preconceito faz curva. Isso é o mais chato. É muito triste quando você percebe que tem pessoa que é da comunidade e é preconceituosa, dizendo coisas do tipo, não, você pode ser gay, mas precisa da pinta. Isso tem muito, né? Recebi uma mensagem no celular 3 dias atrás de um cara. O texto dele, eu não lembro exatamente, mas falava alguma coisa do tipo assim, ele queria ser legal comigo. Ele chegou e disse assim, cara, eu sou seu fã, você é um artista tão bacana, tão potente, mas precisa usar essas camisetas e falar desse jeito, você acaba afastando de você personagens que você poderia fazer heterossexual e você é um ótimo ator. Eu sentia que num lugar dele tinha um carinho por mim, uma atenção verdadeira e sem perceber ele estava sendo extremamente homofóbico. Eu respondi para ele, olha, eu preciso, porque tem várias pessoas, a questão dele toda era, não levante essa bandeira. Seja quem você é, mas não levante essa bandeira. E eu disse para ele, o problema é que tem gente sendo morta por causa disso. Tem muita gente sofrendo demais por conta disso. A gente é invisibilizado, e foi, e é até hoje, durante muitos anos isso está acontecendo. E isso tudo é triste demais. Você está entendendo quando isso é complexo e difícil? Porque o cara, a princípio, ele estava querendo... Sim, ele estava querendo tava meu legal. bem. Mas ele estava querendo meu bem, repercutindo uma onda homofóbica. Que resume-se a dizer, não seja quem você é, porque o mundo não está pronto para você. Talvez seja verdade, talvez, muito provavelmente, mas o que você faz diante disso? Você se acovarda? Pô, é tão mais bonito você levantar a cabeça, velho. É tão mais bonito você servir uma causa que seja humanamente positiva para outras pessoas e que o mundo não gire só em torno do seu umbigo. É tão mais bonito você ter a chance e a oportunidade de levar para as pessoas cultura, de levar para as pessoas um entendimento melhor sobre a vida, do que simplesmente abaixar a cabeça e ser mais um que se calou diante das atrocidades. Eu acho que em algum tempo as pessoas vão olhar para trás e vão dizer, como que a gente pôde? Bom, Hitler existiu, e provavelmente pessoas ao lado dele o apoiaram. Com certeza. Muitas pessoas o apoiaram, porque senão ele não teria existido. Hoje você olha para o que aconteceu na época, você diz que absurdo, como que ele pôde fazer isso? Mas existiu muita gente ao redor dele apoiando a postura dele, o movimento que ele estava causando. Eu acredito que daqui a algum tempo as pessoas vão olhar dizendo, caramba, os viados sofreram, hein, velho? Aprontaram com os viados, hein? Eles só queriam amar. Aprontaram com eles, hein? Mas eu achei louco isso do cara, porque eu vi que tinha um lado bonito. Eu disse, você está sendo escroto, você está sendo homofóbico, sem perceber. Vou te bloquear agora, tá? Não quero você como fã. E você bloqueou? Bloqueei. Porque eu não necessariamente tenho que ficar dando aula o tempo inteiro da minha vida e tenho que entender o pensamento dos outros. Tem horas que é filho, vai se informar. Eu não tenho que ficar dando explicação, fazendo você crescer a vida inteira. Vai você fazer isso? Chega a hora que eu digo... Tem horas na minha vida que, como eu falei pra você, eu abro meu coração e quero comunicar isso pra muitas pessoas de uma maneira suave, pra que possa entrar. Mas tem horas que eu posso olhar e dizer, não vou te explicar isso de novo, chega. Vamos lá, mais uma notícia. Essa é... Olha aí... Isso me surpreendeu um pouquinho. Agora o bigode tá azul, né? Não é, então, olha aí. Ai, Carmo della Vecchia. Fala sobre boatos de romance com Kaysar Dadu. Vocês são muito amigos. Muito, a gente fez 2 novelas juntos. O Kaysar é um homem que presta um serviço à comunidade gay. Ele é um cara muito bacana, muito legal, muito amigo.
E eu, toda vez que eu tava gravando novela, eu pegava as pessoas que estavam ao meu redor e dizia, vem cá, me ajuda a fazer um vídeo. Uhum. E as pessoas gostavam de participar, porque geralmente são vídeos de uma humanidade muito grande. Não, legal. Divertidos, que trazem informação, que trazem... Há muito pouco tempo atrás, eu tava fazendo vídeo sobre as bets. Qualquer ator meu que eu ligasse e dizia, você me ajuda a fazer esse vídeo? Porque o que acontece? Eu comecei a receber muitas cartas, muito depoimento de pessoas falando sobre perdi minha casa, perdi minha família, meu filho morreu, meu filho só tinha 23 anos e se matou, e a última dívida dele foi só de R$150, mas não foi por R$150 que ele morreu por conta do vício. Comecei a receber muitas cartas a respeito. Por todas as pessoas que eu conheço, que eu já trabalhei, que eu acho que são pessoas interessantes, legais e amigos, que eu dizia, me ajuda a ler essa carta aqui. Cada pessoa lia um trecho, eu fazia o vídeo. Então, o que acontece? As pessoas, geralmente, quando eu estou trabalhando, me ajuda a fazer um videozinho aqui, e as pessoas gostam de participar. A gente é ator, a gente gosta de criar, a gente gosta de brincar, a gente gosta de fazer. E Kaysar, aconteceu uma coisa muito doida com ele. Eu não sei se é essa coisa dele ser bonito, ser árabe, acabava funcionando muito na cabeça das pessoas. As pessoas criavam umas fanfic na cabeça dela sobre um possível romance. Eu deveria, se eu fosse um pouco mais organizado na minha vida, fazer uma novelinha gay com o Kaysar, falando sobre a comunidade gay, sobre pessoas heterossexuais que ajudam e que colaboram para que a gente consiga levar mais clareza ao pensamento das pessoas. Porque acho que seria um sucesso, porque eu postava um vídeo com o Kaysar, menino, é uma loucura. Ele é muito divertido, ele é muito simpático. Ele é muito simpático, ele é muito agradável, ele é muito parceiro, ele é muito amigo, ele é foda. Kaysar é muito legal. Grande sujeito, Kaysar. Quero trazer ele aqui. Me ajuda a trazer ele aqui. Ele vem. Olha, eu acredito. Te ajudo, só que eu acho que ele tá morando em Curitiba, então de vez em quando ele passa por São Paulo. Legal, vamos trazer Kaysar aqui. Vamos. Quero fazer um quadro agora com você, Carmo, que é o seguinte. Falando da vida alheia. Eu gosto de falar da vida alheia. Você gosta de falar da vida alheia? Não sei se muito em público, assim. Eu acho que em casa a gente fala. Quando não vai desmerecer muito uma pessoa, não vai acabar com ela, de uma maneira talvez carinhosa, a gente fala. Mas se fosse só para acabar com a pessoa, não, a gente não vai fazer isso. Não é isso. Olha, eu coloquei algumas pessoas que passaram pela tua vida, que eu sei que são seus amigos, suas amigas, e eu gostaria que você falasse alguma coisa muito brevemente sobre essas pessoas. Então vamos lá. Vamos. Cláudia Raia. Divertida. Foi minha mãe, depois minha namorada. Exatamente. Você foi filho da Cláudia Raia, engraçadinha, não é? E depois foi par romântico dela. Foi par romântico da Cláudia Raia. A Cláudia Raia é uma pessoa divertida, uma pessoa que tem uma energia, um sol brilhando na vida de qualquer pessoa que passa ao lado dela. Muita força, muita energia tem essa mulher. Faz com que você se divirta, com que você dê muita gargalhada, com que você se sinta bem. É uma pessoa muito legal de você ter ao lado. E ela com o Jarbas, um casalzão. Um casal lindo demais. E o Jarbas, inclusive, é o diretor da peça que eu tô fazendo. Pessoa espetacular, maravilhosa. Eu acho ela incrível. E ela também. E uma energia pro trabalho, produz, faz e decide, pega seu sonho. Pegou a carreira dela na mão dela, não fica dependendo de ninguém. É uma pessoa... Ela me parece ser daquele tipo de pessoa que você fala, Cláudia, para um pouco, não é? Você tá me irritando. Ela tem energia lá em cima. A Cláudia, ela torna o ambiente feliz. Que bacana. Próxima pessoa... Léo Áquila. Léo Áquila é uma pessoa que eu tive contato. A gente fazia aula de canto no mesmo professor. Que bacana. E eu fui o padre desse meu professor. E a Léo também estava no casamento. Linda, como sempre. E a gente se conhece há muito tempo. Ela tem uma vida muito ativa na política e na causa gay. Ela faz muitas coisas bonitas pela comunidade como um todo. Ela toma os problemas como dela. E isso é raro e é bonito demais. Uma pessoa de um coração muito especial. A Léo esteve aqui recentemente e foi através da Léo que eu cheguei até você. Não é? Falou muito bem de você. Ela é incrível. Ela é incrível. Que bom que agora ela está saindo candidata pelo partido certo. Não é? Próxima pessoa. Lucy Ramos, a sua rainha. Minha rainha. Sabe quando a gente fez o teste? Eu fiz o teste com algumas meninas para a Lucy. Mas a Lucy, desde o primeiro momento, quando ela foi fazer o teste, ela tinha algo que a Maria Cesária precisava, que era uma timidez, uma vergonha e um recato muito grande que ela trazia nela. E depois eu fiz outra novela com ela. E é uma pessoa que eu gosto demais também. Mas é o rei Augusto com a rainha Maria Cesária. Eles têm esse contraste realmente de você ser
muito firme, muito... E ela ela uma delicada, doçura. E a gente fez um sucesso na novela inesperado, assim. Era um sucesso gigantesco que nós dois fazíamos na novela. Era um encantamento muito bonito, assim. Eu tive excelentes parceiras de cena, assim. Eu não posso reclamar da minha história, não. Eu tive excelentes parceiras de cena. E a Lucy foi uma das grandes parceiras de cena que eu tive. Ah, que bom. Vamos lá, próxima pessoa. Falamos dela Fafi. antes da entrevista. Fafi, vou assistir ela no teatro. Ela vai ser ela no teatro daqui a pouquinho. Fez Forever Young comigo a vida inteira. Acabei de fazer uma outra peça com ela, que foi Corte Fatal também. Fafi é um encanto. Fafi é uma comediante maravilhosa. Fafi é uma mulher que sempre eu saio pra comer pizza no mesmo... Ela não aguenta mais, porque eu sempre levo ela pro mesmo lugar pra comer pizza. Porque eu tenho um lugar, quando eu vou, que eu gosto sempre no mesmo lugar e eu gosto de pedir a mesma coisa. Eu não sei se você é assim, mas eu adoro. Por exemplo, São Paulo eu vou... Tem 2 ou 3 restaurantes que eu gosto de ir e pedir sempre a mesma pizza, do mesmo jeito, tomar sangria. Tem outros lugares, eu faço pesquisa em São Paulo para ver qual é o melhor bife à milanesa daqui, que eu sou louco com bife à milanesa. Então eu passo pelos restaurantes de São Paulo para escolher qual é o bife milanesa. Mas tem um lugar em São Paulo que é o melhor bife milanesa de São Paulo, que é o Cantina do Piero, que fica ali do lado do Teatro Renaissance. Que eu sempre vou lá, sempre como a mesma coisa. Um filé com uma salada. E a Fafi me aguenta. Porque ela chega a hora que ela diz, eu não aguento mais vir nesse restaurante comer. Eu digo, então vamos trocar, Fafi, vamos noutra pizzaria, vamos na uma que tá perto na sua casa. Você vai comer pizza com a Fafi essa semana? Vou. Manda um beijo pra Fafi. A Fafi tá pra voltar aqui, ela já esteve comigo. Eu amo a Fafi. Eu amo a Fafi também, ela é maravilhosa. Não é? A Fafi tá pra voltar aqui, que eu tô com um texto meu na mão dela pra... De repente vai acontecer. Ah, que bom. Porque ela é maravilhosa. Ela é incrível. E muito fofinha, não é? Ela é muito fofinha. Muito, mas tem temperamento forte também. Tem, Quando não quer, não quer. É uma pimentinha. Não é? É mulher pequenininha, mulher baixinha, realmente elas são fortes. perigo. Tem uma história que eu adoro da Fafi, porque a Fafi começou a carreira dela como cantora, né? E ela me contou que ela foi fazer um show, isso há muito tempo atrás, ela tava toda linda, entrando no show pra fazer não sei o quê. Que as pessoas foram apresentar e a pessoa, ao invés de falar Fafi Siqueira, a pessoa falou Saci Siqueira e ela entrou pulando num pé só. E a gravadora queria matar a Fafi, dizendo agora que ela não fecha contrato com ninguém. Então toda vez que eu encontro a Fafi, eu chamo então Saci. Gente, que e as pessoas ficam constrangidas ao meu redor, dizendo que eu tô chamando ela de Saci. Eu digo, tem essa intimidade. Não, isso é ótimo, porque eu vou chamar a Fafi de Saci na próxima vez. Até porque eu tô numa perna só, a gente já vai ter, ela vai te contar essa história. Não é? incrível. Vamos lá, próxima pessoa, um amigo meu também. Olha o Guilherme. Você sabe que ele tá fazendo a peça com a gente agora. Então, ele vai fazer o personagem que quem fazia antes era a Fafi. Ele entrou na peça agora. Ele entrou não na peça pra fazer o personagem da Fafi. Fazer o personagem da Fafi. Que é uma velha na peça? É uma enfermeira escrota. Só que ele tem um personagem que ele faz que é a tia. Exatamente. E ele vai fazer a tia no lugar da Fafi Siqueira. E a gente é apaixonado por ele, porque ele é doce, porque ele é simpático, porque ele é agradável. Primeira semana de ensaio, ele leva chocolate pra todo mundo. Ele é uma fofura. E a gente tem uma sorte desse elenco de Forever Young serem pessoas que se amam e se amam há 10 anos. Nem sempre quando você vai entrar numa produção de teatro, todo mundo está bem. Eu me dou ao luxo hoje de não ficar. Se eu vejo que eu não quero trabalhar com essa pessoa, não tem dinheiro que me pague isso. Fico na minha casa cuidando do meu filho. Agora, tem elencos que você gosta da pessoa. Tem elenco que você se apaixona por ele. Esse espetáculo Forever Young, a gente faz há 10 anos, porque além de ser um espetáculo que tem uma história linda para toda a família, que todo mundo vai se divertir, que todo mundo vai se apaixonar, que vai tocar num assunto que é bonito demais para todos, que fala sobre a velhice, todos nós, se tivermos sorte, vamos passar por isso. Além disso, ele tem um elenco que se ama. Às vezes a gente não consegue todo o elenco original e a pessoa lamenta tanto não poder estar junto com a gente. E aí, às vezes, entram pessoas novas. Agora, todo mundo que entra novo, a gente sempre deu sorte de nunca ter fruta podre. A gente sempre deu sorte de ser pessoas maravilhosas. Eu não sei se isso é porque tem a ver, porque a gente também se gosta muito, é todo mundo muito legal, que quando a gente vê alguém entrando, a gente logo abraça. Que bom, a gente logo abraça, porque fazer um musical, fazer um espetáculo como esse, que já dá certo há 10 anos, a pessoa entra com medo. Porque é um elenco que já canta muito, eles são eles são maravilhosos, é um espetáculo que não é simples e as pessoas arrasam fazendo aquele espetáculo. Então a pessoa que entra, ela entra meio...
dar conta disso com essa galera que já faz isso há muito tempo. E é bonito isso que acontece, porque a pessoa logo sente que todo mundo tá lá, todo mundo vai ajudar, todo mundo vai abraçar, todo mundo vai curtir, todo mundo vai elogiar, todo mundo vai dar força para vocês, que é o que aconteceu desde o começo. Quando eu entrei nesse espetáculo, eu fui chamado sendo ator. Eu já estudava canto há alguns anos, mas eu nunca tinha feito musical. Aí eu fui fazer o espetáculo. Quem fazia o espetáculo no início era o Tumura, Marcos Tumura, que veio a falecer durante a nossa primeira temporada. Tumura tinha se tornado o meu melhor amigo da vida. Tumura era uma pessoa especialíssima, assim. Além de ser um excelente cantor, que fez os musicais mais importantes que já tinham estreado na época em São Paulo, da Broadway. O Tumura era o protagonista. Foi protagonista dos Miseráveis, foi protagonista do Fantasma da Ópera, foi protagonista... O Tumura era especial demais. O Tumura, no primeiro ensaio que eu fui fazer, que eu abri a boca para cantar, o Tumura olhou para mim e disse assim, você canta. Eu olhei e disse, não, Tumura, eu não canto, quem canta é você. Ele disse, não, você canta. E aí você começa a se sentir mais seguro para ter coragem para chegar no meio daquelas feras e abrir a boca, porque eles são especiais demais. E teve um momento do espetáculo que você abre vozes, né? Para quem não sabe. Você tem que ter um solo e tem um momento que você abre vozes para fazer coro. Quando você abre vozes para fazer coro, porque cada música é cantada por uma pessoa, então você tem que abrir vozes com aqueles 6 atores o tempo inteiro. Eu, que nunca tinha feito, quando abriu a primeira vez numa canção a voz, eu tinha vontade de sair correndo. Quer dizer, como é que se decora isso? Como é que a gente estuda isso? Como é que eu faço para entender esse som que eu tenho que fazer aqui agora? E uma cena eu fazia com o Tumura no final da peça, que eu fico enganchado no braço dele. Se eu desafinasse ou se eu desse a nota errada, ele ria. Mas ele ria, sabe risada de amigo? Que acha engraçado quando você cai no chão? Ele ria desse jeito para mim. Então foi uma pessoa que sempre teve um olhar positivo e me ajudou. E esse era o clima do espetáculo, do processo de ensaio sempre. Então, Guilherme entrando agora é o mesmo. Que bom. É todo mundo abraçando, é todo mundo dando a mão junto. E eu acho que isso é uma das grandes razões que faz com que a gente esteja 10 anos juntos. Porque produtor nenhum iria aguentar um elenco que não desse certo. Verdade. O elenco ficasse degladiando, e poderia acontecer. E Jarbas, o Homem de Melo, também é uma pessoa muito responsável por isso, que soube uma pessoa pegar e dar... Não, o espetáculo é isso. Ele é muito preciso naquilo que ele quer. Então, acho que isso é a razão de dar certo. Excelente. Ô, Carmo, agora a gente vai fazer uma brincadeira que eu falo rapidinho, que é um bate-bola. Vamos lá. Rapidinho, tá? Com quem você mais fala no WhatsApp? Com quem eu falo mais no WhatsApp? Eu falo mais no WhatsApp com meu sócio e com a pessoa que edita meus vídeos, que é o Fábio. Que é a pessoa que dia e noite a gente tá trabalhando, porque envolve trabalho em 2 lugares completamente diferentes. Ótimo. Quem é o seu primeiro crush famoso? Sabe, quando é adolescente, descobre meu primeiro crush famoso, eu acho que foi Vitor Fasano. Vitor Fasano? Eu acho que foi quando eu vi ele naquele comercial de iogurte, velho. Que pai era aquele? Que pai é esse? Porque ele é um homem bonito até hoje. Mas eu acho que crush famoso, assim, que eu olhei, a primeira vez eu disse, que homem é esse, velho? Foi Vitor Fasano. A primeira novela que eu fazia era com quem? Com o Vitor Fasano. Foi com ele. Tem mais coisa pra te contar, mas depois que a gente desligar o microfone... por favor. Nossa, dá pra desligar agora? Pra eu não perder isso. Por favor, segura aí, não é? Você pode trazer 2 pessoas do além para uma última conversa. Para comer um último bife à milanesa. Eu traria a minha amiga Renata, que faleceu há muito pouco tempo atrás, que foi a pessoa que, quando eu quis ser pai, ela disse, eu posso ser a barriga. Que bom. E ela me ajudou, acabou não dando certo, infelizmente. Não foi ela? Não foi ela, apesar da gente ter tentado mais de uma vez. Ela chegou a ficar grávida e perdeu o bebê. Então, acho que eu traria ela. Quem mais eu traria? Será que eu traria meu pai? Acho que talvez eu trouxesse meu pai. Ok. Uma última conversa. Talvez, meu pai. Ok. Um personagem de novela que você adoraria ter feito? Herculano Quintanilha.
do Astro. Ah, bacana. Adoraria. Lombardi Bacana. fez. E Me você deu tem- uns ciúmes. E ao mesmo tempo eu acho ele maravilhoso. Ele é. Ator fenomenal, fez bem pra caramba. Mas eu olhei e disse, Mas você queria tem ter uma... feito. Você tem um lance Queria assim ter de... feito. Olha, se E você... o Francisco Coco fez a primeira versão. E o Francisco Sim, Coco então. também é um dos homens mais bonitos da vida. Francisco Coco, com seus 20 e tantos anos, velho. É. Era... Bom, E ele já na fase madura era um velho bonito também. foi Ele meu ficou pai, foi o meu pai em Cobras e teu pai? Lagartos. A gente não contracenou porque quando eu cheguei na história ele já tinha morrido. Mas eu fiz Jesus em Nova Jerusalém com ele sendo um dos personagens também. Ele era bacana demais. Teve algum ator ou atriz que você tremeu o joelhinho quando soube que ia fazer cena? Há bem pouco tempo atrás, porque a nossa carreira é uma coisa bonita. Há bem pouco tempo atrás eu fiz um filme com a Marisa Hort. Eu disse, ai, Marisa Hort, eu sou tão fã dela. Eu sou Que tão fã da bonitinho, Marisa. que legal. A vida inteira eu vi Marisa. Só que, caramba, já fiz muita coisa na televisão, já fiz muito personagem que deu certo, já fiz muita novela. Parece bobagem Vai isso, pegar mal né? da pinta agora, não é? Aí eu digo, ai, caramba, Marisa Hort, eu digo, se eu errar o texto, e se eu gaguejar, eu digo, tudo bem, vamos embora. Mas ela também é uma pessoa muito especial. Se você pudesse interpretar alguém real, uma figura real, no cinema, em novela, em série, quem você gostaria de interpretar? Quem que eu gostaria de interpretar se fosse uma pessoa real? Nossa, que difícil, porque não necessariamente seria uma pessoa boa, porque tem personagens que são interessantíssimos e que são muito... Isso, não precisa ser uma pessoa boa. Olha, Gabriel Garcia Marques, né? 100 Anos de Solidão. Legal. O Buendia lá. Mas eles fizeram a série tão ruim que eles fizeram, né? A minissérie levaram tanto tempo para liberar esses direitos, poderiam ter deixado a TV Globo ter feito um seriado sobre feito 100 bonitinho, anos. Teria né? feito muito Merecia, melhor né? do Uma que obra essas... que merecia. Nossa Senhora, era uma obra que merecia. Merecia. Eu gostaria de ter feito um homem lá que ficava fazendo peixinhos de ouro e desmanchando, e fazendo peixinhos de ouro e desmanchando, e que tinha um grande dote. Montar um núcleo perfeito agora para você. Eu quero um ator para ser seu pai, um para ser sua mãe, um par romântico e um antagonista. O Otton Bastos seria o senhor meu pai. Já foi, não foi? Não, já foi. Já o tinha mordomo, trabalhado né? com ele, já foi. É. Já foi, que era, na verdade era o meu pai. Para ser a minha mãe, tem uma atriz que eu sempre achei fenomenal. Eu vejo pouco ela, que eu acho ela sensacional, Esther Góes. Acho uma pessoa... traz uma loucura no olhar, uma pessoa fantástica, assim, que eu sempre vi na televisão e admirei demais. Você quer alguém para ser antagonista e alguém para ser par romântico? Isso, par romântico e antagonista. Antagonista. Vamos ver, para quem que eu gostaria de beijar, gente? Quem que eu gostaria de beijar? Tem tanta gente que eu gostaria de beijar. Nossa, isso vai dar fofoca. Que bom, Será? espero que sim. Espero que sim. Oi, Sônia. Tudo bem? Sônia Abrão. Quem que eu bem? gostaria de beijar atualmente? Cara, me ajuda aí. Não gosto sei. de... Me ajuda. Não Me ajuda a sei. lembrar, eu não gosto de gente jovem. Eu Não gosto prefiro de as gente pessoas- jovem, eu tem que gosto ser um... da minha idade. Rodrigo Lombardi? Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi para ser meu par romântico e para ser meu antagonista. Tem que ser alguém que eu também gostaria de beijar, mas não posso. Vamos lá. O antagonista? Que Do eu já beijei. Moscovis? Do Dan Stubach? Moscovis, Dan Stubach, continua. Dan Stubach, do Moscovis, Moscovis, vamos ver. Murilo Benício. Murilo Benício. Murilo podia ser Benício é excelente bom, ator. hein? Murilo Poderia ser o Benício é antagonista, bom. Murilo Benício antagonista. Então, maravilhoso. Mas vamos se ater, então, ao par romântico Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Bonita, Alexandre gente Nero boa. também não? Acho que Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, acho que eu ficaria com o Rodrigo Lombardi. Legal. É uma boa escolha, Porque viu? eu conheço ele de muito... Eu conheço o Rodrigo Lombardi de uma peça... Eu fiz um espetáculo em São Paulo, muitos anos atrás, chamado A Luta Secreta de Maria da Encarnação, que era com a Vanessa Gerbelli, que eu tô fazendo peça hoje, e com a Sueli Franco. E foi o último texto de Gianfrancesco Guarnieri. E ele era namorado de uma das meninas que fazia a peça. Ou seja, eu conheço ele há muitos anos e é uma pessoa que eu olho e ele tem um olhar nítido. Ele tem um olhar de homem bom. Eu acho que e eu sou um homem que adora abraçar. Eu acho que ele seria um cara legal, uma pessoa boa, sabe? Pessoa boa. Sim, tem pessoas excelente. que você olha na vida e diz, não, esse cara é bom. Eu não sei outras coisas, esse cara é bom, gente boa. O Rodrigo Lombardi é gente boa. Excelente escolha. Você tem bicho de estimação? Tenho, atualmente tem uma boxer, Como chama? a Guria. Guria.
Guria. Vou te dar mais 3 bichinhos de estimação agora, tá? Coloca na tela, eu vou te dar um cachorrinho, um gato e uma serpente. Então é o quê? A brincadeira é o seguinte. Vamos dar nomes de famosos para esses bichinhos. Lembrando que, assim, situando... Cachorrinho, normalmente o cachorro é o melhor amigo do homem. Então, alguém companheiro. Gato. Caraca, você tá me colocando em maus lençóis naquela Gato. última E serpente? ali. Serpente. Ô, isso daqui, ó, fui parar no Fofocalizando por causa da serpente dias atrás aí. E falaram quem? Conhece uma atriz chamada Franciele Freduzeschi? Não conheço. Fran Freduzeschi. Ela tá retornando agora. Teve um tempo fora da mídia, tá retornando agora. E ela foi na lata. Eu falei uma serpente no meu artístico. Ela mandou Débora Seco. Fofocalizando, Hora da Venenosa. Mas o que acontece? A Débora Seco, ela fez vários personagens que tem essa maledicência, que tem essa coisa sinuosa. Talvez seja por isso. Não, ela levou pro coração, Carmo. Vai por mim que eu sei o que eu tô falando. Ela foi no coração ali. No coração? Cara. Foi, levou pro coração. Mas vamos lá, começando pelo cachorrinho. Um bom amigo, companheiro. Tem sexo o cachorro ou não? Não tem. Nenhum deles tem sexo, tá? Nenhum... Pode ser homem ou mulher. Pode ser um cachorrinho ou uma cachorra. Cachorro é uma pessoa que eu confio. Cachorro Exatamente. É uma pessoa do caráter que eu apoio. Eu colocaria Erika Hilton aí. Que é uma Erika pessoa Hilton, que eu confio, excelente. Que é uma pessoa que eu olho, eu vejo uma pessoa batalhadora, lutadora, corajosa. Uma mulher fantástica. E assim, é bom que de amizade, quando de precisa afeto. é brava, quando precisa vai saber mover, é excelentemente articulada, sabe falar. A articulação dela é uma coisa que eu acho que muitos políticos que estão lá deviam se envergonhar da sua retórica na hora que vem ela falando, porque, desculpe, ela é... Menino, ela é demais. Ela abre a boca para falar pro bem e pro mal, ela é demais. Ela simplesmente sabe defender uma ideia como poucas pessoas politicamente conseguem fazer isso no mundo. Então é fogo, é demais. O gato ou uma gata? Gato ou uma gata. Até vamos falar bem de Débora Seco, ela é uma gata. Tá vendo? Troquei o bicho dela. Débora Seco é uma gata. Ok. Uma gata maravilhosa. Serpente? Uma cobra no meio artístico. Tem bastante, hein, Carmo? Tem bastante. Uma cobra no meio artístico. Deixa eu ver quem seria capaz de fazer excelentes vilões. Tá levando para um caminho interessante. Eu tô. Você é muito inteligente, Carmo. Eu não vou falar mal de ninguém, não, velho. Mas quem faria excelentes vilões na dramaturgia? Vamos ver quem já fez vilões. Me ajuda aí. Vilões? A mais recente é a Arminda, tem a Carminha, da Adriana Esteves. Arminda, a Grazi Massafera. A Grazi Massafera se tornou uma atriz brilhante, né? Tem uma história tão bonita da Grazi, porque a Grazi foi BBB. E ela conta mesmo que ela foi meio escorraçada por alguns atores e atrizes que meio que desdenharam dela. E ela se tornou uma pessoa muito preciosa. Ela se tornou uma pessoa que consegue ter contato com a sinceridade dela. Ela conectou os cabos dela da verdade, da sinceridade. E ela se mostrou uma mulher que faz personagens dos mais variados e dos mais loucos e dos mais virulentos que podem existir. Então, por essa razão... Isso ele deixando bem claro. Deixando bem claro. Porque a minha relação com ela sempre foi foférrima. Inclusive, ela fez Maria Madalena quando eu fiz Jesus. E eu tava numa cruz lá em cima, menino. E ela e a Antônia Frering, que fazia a Mãe de Deus, elas se agarravam na cruz e a cruz chacoalhava. Eu olhava para as duas lá embaixo e dizia, isso aqui não é árvore de pitangueira, não. Se vocês continuarem balançando essa cruz, eu vou cuspir na cabeça de vocês duas. Pode parar agora, viu? E aí elas paravam. Eu botaria ali os personagens que a Grazi deixando fez. bem essa ressalva bem claro, que é interpretando que em termos de caráter, do que eu conheço, da relação dela comigo, ela sempre foi maravilhosa, foférrima, além de ser uma gata. Excelente. A última pergunta desse nosso papo, quem vai fazer é alguém que já passou por aqui, que deixou uma pergunta. Então a gente vai simplesmente ler essa pergunta e você responde. Vamos ver quem vai fazer a última pergunta desse programa. Olha só que legal, Leão Lobo. Leão Lobo, ok. Leão Lobo deixou a seguinte pergunta: qual a maior sacanagem que fizeram na sua carreira ou na sua vida? Já passou por algo assim? Eu acho que foi a perseguição pela mídia
antes mesmo de eu decidir falar sobre a minha orientação sexual, de uma pessoa específica que resolvi, que queria falar. Queria dar o furo. Queria falar, e inventou fofocas, inventou histórias. Teve inclusive uma história que inventou que eu achava até charmosa e engraçada. Que inventou... Mas isso não foi... Isso foi depois de eu já ter falado sobre a minha questão da minha orientação. Essa é a perseguição. O santo eu não vou contar o nome. Tá, depois deixa para ele contar depois. Quiser, mais uma. Eu conto para você no pessoal. Mas teve uma fofoca uma vez inventaram sobre a minha vida que eu achei engraçada, que era que eu tinha feito uma viagem com meu marido para a Rússia e eu tinha trocado ele por um milionário russo. Nossa, e que ele tinha tentado o autoextermínio. Meu Deus. Essa fofoca fizeram. Eu digo, tá ruim. Meu Deus. Tiraram isso. Eu nunca nem fui pra Rússia. Mas as pessoas, quando querem contar história, elas contam o que elas querem. E exatamente. Acredita quem quer também. Mas eu acho que foi isso. O que mais eu acho que talvez que a maior perseguição foi essa. Agora eu quero que você deixe uma pergunta para um próximo convidado que a gente não sabe quem é. Eu deixo. É pra falar aqui? Pode falar. Que depois vai pra caixinha. É uma pergunta. Se você fosse assediado, você queria ser assediado por quem? Ótimo. Que bom. Legal. Que bacana. Ok. Essa é uma saia justa também. Saia justa, Não é mais assédio, né? Porque você ia não, querer, né? Porque se você quer, se você quer, não é assédio. Exatamente. Mas ok, vamos... Vai colocar aí. Válido. Antes de terminar, Carmo, eu vou responder uma pergunta para essa pessoa que tá aqui assistindo. Que a pessoa assistiu o programa inteiro se fazendo uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: onde é que esse gordinho conseguiu essa belíssima camisa do Rei Leão? Não é? A minha camisa não é bonita? É linda demais. Mas eu já tinha elogiado antes já da gente antes começar do o programa. Eu não posso nem dizer que eu tô confirmando que uma outra pessoa já falou. Porque antes mesmo de começar, eu já olhei pra sua camisa e disse, que divertida. Ele sentou e falou, e eu adoro camisas divertidas e coloridas. Então, eu sou louco por camisas divertidas e coloridas. Então eu vou te passar o endereço da loja Learte, que é a minha apoiadora. Maravilhosa. Manda de vez em quando uma camisa pra mim. Quando eu recebi essa camisa, aí eu falei, meu Deus... Tem como fazer todo o programa com essa? É uma das minhas preferidas. Você tá vendo algumas das camisas que eu já usei nesse programa aí na tua tela. Você quer entrar em contato, quer ter uma camisa como essa, ou como algumas dessas? Entre em contato com a loja Learte. Tá aí o contato na tua tela. E segredinho aqui entre nós, se usar o cupom DVD Castilho, você vai ter 10% de desconto. Olha que beleza. Não esqueça de ir lá na loja Learte, elogiar a minha camisa e falar, manda mais camisas pro DVD, que ele tá muito bem na tela. Carmo, quem ficou muito bem na tela foi você, cara. Obrigado. Como você foi muito gentil. Você e o seu programa é muito divertido. Que bom que você gostou. Você abrilhantou esse programa. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Espero que você volte. Em janeiro você tá de volta com Forever Young, que a gente vai estrear lá no teatro do Frei Caneca, do Shopping Frei Caneca, lá em cima. A gente vai fazer uma temporada de 2 meses aqui no Rio de Janeiro. E dia 6 de agosto, agora, a gente vai fazer uma turnê pelo interior de São Paulo. Sim. Mas só tem dia 6 de agosto, que é quando a gente estreia, que a gente vai fazer uma apresentação no Shopping Eldorado, Teatro das Artes. Único dia, 6 de agosto. Então, em janeiro, você tá de volta a São Paulo? Em janeiro eu tô de volta a São Paulo. E aí você volta aqui? Volto. Volta mesmo, volta. A gente vai combinar já. Aqui é que nem dentista. Sai de uma consulta e já marca o retorno. Marca o retorno, porque precisa, né? Então, em janeiro você volta com mais alguém da peça. Tá? Volto e vou te trazer uma camiseta da minha loja de presente pra você usar. Não precisa divulgar, não. Nossa, é só pra você trazer de presente, já que você gosta de camisa divertida. Eu amo e vai ser uma alegria. Carmo, você é um doce, Carmo. Obrigado. Sabe, eu te via na tela, aquele vilãozão. Você tem um zóio de vilão na tela. Eu sou muito fofo, e quando eu fico sério, você diz, ele pode aprontar. Não é? Mas não, é meu malvado favorito, praticamente. Sabe quem falava isso? Era Domingos Montanha. Olha só. Eu fiz uma novela com ele, que eu fazia o vilão e ele dizia meu malvado favorito. Ele todo dia me encontrava e dizia meu malvado favorito. Ai, que Fofo bom. Demais. Que bom trazer essa lembrança, então. Muito obrigado, Carmo. Obrigado, querido. Você que esteve aqui com a gente até agora, não vai embora sem se inscrever nesse canal, sem deixar o seu like, sem curtir, sem deixar um comentário para não nos perder de vista. Semana que vem tem mais, hein? Com um convidado... Não digo tão incrível, porque vai ser difícil superar agora, mas um convidado incrível para mais uma história incrível. Valeu, obrigado. Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você quer deixar registrado a tua história, falar um pouco sobre você, sua vida. Eu tenho uma história incrível para contar.
Quer divulgar a sua empresa, lançar o seu produto? Vem bater um papo comigo aqui no Ponto de Ironia. E aqui você vai registrar, vai fazer cortes incríveis para abastecer as suas redes sociais, o seu canal no YouTube. Você vai poder chamar a atenção de outros programas, outros influenciadores, com esse conteúdo diferenciado da sua vida, da tua história, do teu projeto, da tua carreira. Entre em contato com a gente, vem aqui pro Ponto de Ironia, marque a tua entrevista, marque a tua visita aqui no meu estúdio, no meu programa. Você vai se surpreender com aquilo que a gente tem para te oferecer. Entre em contato agora mesmo e já vamos deixar isso certo, tá bom? Aguardo você aqui na minha mesa batendo papo comigo, vai ser um prazer ter você.